Bom dia, pessoal. Olha, hoje o nosso domingo começa com o coração mais quente. Estamos celebrando o Dia das Mães. E o Conexão Sergipe de hoje é inteiramente dedicado a elas, e não poderia ser diferente. Vamos falar sobre o amor que educa, mas também sobre a luta diária de mães que precisam de um olhar atento do poder público. Teremos um bate-papo fundamental sobre maternidade atípica e uma reunião de família que eu fiz questão de trazer para aqui para a TV. Roda a vinheta. Recebo agora Priscila Boaventura. Ela é advogada, servidora pública e mãe do João, de Alice e do Joaquim, seu caçula, que é autista e responsável pela sua imersão no mundo das famílias atípicas e da neurodiversidade. Priscila, obrigado por aceitar o nosso convite para um dia tão especial, não é? Dia que a gente está homenageando a todas as mães. Eu já quero aqui, começar esse programa perguntando, o que é ser mãe para você e, mais do que isso, o que é ser mãe atípica. Eu que agradeço e me sinto muito honrada, de estar aqui representando mães num programa tão especial sobre o Dia das Mães. Ser mãe é algo, parece clichê, mas é transformador, Quem seria eu se não fosse hoje meus filhos, A razão de vida, de acordar, de respirar. E quando chegou a maternidade com o diagnóstico, a maternidade atípica do meu caçula, isso trouxe uma quebra do que eu nunca imaginei que se quebrasse, uma quebra de perspectiva em relação à lógica da vida, a uma perspectiva lógica do futuro. Porque enquanto ser mãe do João e da Alice traz aquela preocupação de vai gostar de futebol, vai jogar vôlei, vai gostar de ler, ser mãe do Joaquim é muito diferente, Tipo, quando ele vai conseguir usar um banheiro sozinho, quando ele vai ter um amigo, será que ele vai ser bem recebido em todos os lugares? Então, assim, a nossa preocupação aumenta demais, Eu acredito que toda mãe tem medo de morrer, mas uma mãe atípica, ela tem desespero em pensar nisso, O filho, ele tem uma dependência muito próxima da mãe, É diferente, E a gente entende isso. Olha, a gente sabe que ser mãe de uma criança autista em Sergipe ainda significa enfrentar muitas barreiras, desde o diagnóstico até o acesso à educação. E para você, Priscila, qual é o maior desafio até hoje? Os desafios, eles são por fases, Engraçado que quando eu comecei o ativismo por direitos de pessoas autistas e suas famílias, eu recebia muita crítica, às vezes, nas redes sociais. Eu não vejo a hora do Joaquim crescer para você falar da gente quando cresce. Então, enquanto é criança, a gente se preocupa muito com a questão do tratamento, da saúde, da escola. São duas grandes barreiras, Saúde e escola. E eles vão crescendo. O Joaquim está com 10 anos, é um pré-adolescente, então a preocupação começou a mudar, Porque será que a escola daqui a uns dias vai ser o melhor lugar para ele? Onde é que um adolescente com autismo, no caso dele, nível de suporte 2, onde é que ele vai se sentir bem com 14, 15 anos? Será que é na escola? Qual vai ser a perspectiva de trabalho? Porque eu realmente acredito que todos nós, independentemente de deficiência, nível de suporte, todos nós temos potencialidades e capacidades para o trabalho, Existem vários exemplos sobre isso. Então, assim, onde é que ele vai estar? Que lugar? Porque, enquanto adulta, para mim, o principal direito hoje, além da saúde, é o meu trabalho. Então, eu quero que o Joaquim também sinta isso, que ele tem um direito, um lugar para o trabalho. Então, hoje, existe essa preocupação. Então, sim, são muitos os direitos. Se eu pensar hoje, ser uma criança autista em Sergipe é difícil, mas ser um adolescente, um adulto, acho que está mais difícil ainda. Uma luta, que é diferente, Eu venho do interior, eu sou da região de Pirambu, Japaratuba, e a gente vê a dificuldade dessas mães que já tem dificuldades no dia a dia, e que é mãe de uma criança autista, para se deslocar, para vir para um grande centro, para poder dar um atendimento melhor ao seu filho, um acolhimento. Então, não dá para
para a mãe sair de Canindé, por exemplo, sair de Simão Dias e vir para Aracaju toda semana para fazer uma terapia ocupacional, para trazer no fonoaudiólogo. E eu entendo que a gente precisa de centros de referência, porque eu estou falando aí para essas mães que têm uma dificuldade maior, que moram principalmente no interior do estado, que a gente precisa de centros de referência em doenças raras e autismo de forma regional. Então, eu vejo isso com preocupação. E você, que é uma das idealizadoras do grupo, né, que é um refúgio para dezenas, né, de mães atípicas de Sergipe, que encontram na coletividade o acolhimento e as orientações que precisam. A gente costuma encontrar mães em antessalas de consultório de terapias, né? E aí, nesses encontros, eu tenho uma amiga, a Leila, e a gente tinha uma inquietação muito grande em relação ao acolhimento de mães. Então, a gente via muita mulher que ainda não tinha contado, por exemplo, para sua própria mãe que o filho estava dentro do espectro do autismo. Então, uma total dificuldade em acessar direitos. Eu mesmo tive muitas dificuldades de acessar vários direitos, mesmo sabendo que existiam, né? Isso que você falou sobre a questão do dinheiro chegar na ponta e de legislação a gente tem demais. As bandeiras são levantadas, mas o orçamento não chega dirigido para aquela política. Chega carimbado. Exatamente, né? Para aquela política. Esse é o meu discurso de todos os dias. Então, diante de toda essa dificuldade que eu sentia, e a Leila também, que ela é enfermeira de acolhimento, a gente criou um grupo, na época da pandemia, virtual, que na primeira reunião pareceram, 12 mães. E hoje somos mais de 700, né? E a gente conversa sobre tudo, direciona para tudo, um espaço mesmo, para que a gente se sinta exatamente igual, a terapia do espelho, né? Você se sente pertencente. Ontem foi muito interessante que eu dei uma palestra para um grupo de mães muito vulneráveis, né? E se tem uma esperança muito grande no benefício de prestação continuada. E eu falo muito sobre isso e tenho falado muito em todos os lugares que eu vou pedindo apoio para o empreendedorismo dessas mulheres. São mulheres que a política do BPC ela é uma política muito cruel para a mulher. Para a mãe, né? Para a mãe. Porque o filho com deficiência, a pessoa com deficiência, ela pode trabalhar sem perder o BPC. Se ela receber até 2 salários mínimos, ela vai continuar recebendo metade do BPC. Se essa mãe trabalha, perde todo o BPC. E aí o que eu quero falar é que o BPC não é da mulher, da mãe. Esse BPC é do filho. E eu me recordo quando o Joaquim teve o diagnóstico que o médico falou, não coloque toda a conta no autismo. Seu filho é uma pessoa que tem desejos, sentimentos, vontades. Então, o fato de ser autista não vai impedir que ele case, que ele se apaixone, que ele sonhe em morar fora. E é isso que vem acontecendo. Pessoas autistas, que são crianças, a mãe recebe o benefício, ela não pode trabalhar, ela tem que abrir mão do trabalho dela. E, como eu disse, trabalho na idade adulta é um dos direitos mais dignos do ser humano. E aí ela abre mão de toda a carreira profissional dela e o filho cresce, se apaixona e sai de casa. Com quem fica o benefício? De quem é o benefício? Isso precisa ser revisto. Eu não tinha... Exatamente. Eu não tinha esse conhecimento, não tinha... É muito cruel. É realmente injusto. E essa mulher, ela fica sem nada. Então, eu tenho batido muito nessa tecla de uma renda extra, da necessidade de um trabalho... Porque ela passou a vida inteira ali cuidando e, de repente, de uma hora para outra, ela perde o benefício. Mas eu acho que esse é um debate muito interessante que a gente precisa... abrir essa discussão no Congresso Nacional, na Câmara Federal, no Senado, porque realmente é injusto, não é? Você não pode, de uma hora para outra, simplesmente desligar uma tomada como se ali você não tivesse nenhum compromisso. Eu acho não, tenho certeza que a gente precisa rever isso. Hoje a gente vê falar muito mais em crianças atípicas do que se via alguns anos atrás. Ao que se deve isso? Pouco que a gente sabe sobre as causas do autismo é que é genético. Né? Então, quando a gente pensa em genética, a gente fala de um crescimento exponencial e não linear. Né? Então, por exemplo, em 2017, quando o meu filho teve o diagnóstico, era 1 para 57. Hoje, de acordo com 2025, a pesquisa que saiu lá nos Estados Unidos, 1 para 31. Olha só. De 2017, não teve 10 anos, né? Em 8 anos, isso, a progressão. Claro. Aí, quando eu penso, por exemplo, na minha casa, eu tenho 3 filhos. Né? Então, os 3 carregam a genética do autismo e um se manifestou. Mas esses 2 podem levar o autismo para os seus próprios filhos. Então, o crescimento... Exatamente. Então, meu pai teve o diagnóstico de autismo na terceira idade. Então, é uma coisa que a gente sabe que é genética. Quando você descobriu que Joaquim, né, era uma criança que tinha autismo? Foi uma coisa bem interessante. Né? O autismo dele chama autismo regressivo.
Então, eu tenho 3 filhos, a diferença dele para a Alice é de 11 meses. Eu estava com 2 meses de parida quando engravidei do Joaquim. Então, no dia que o Joaquim nasceu, eu levei o bolo de 11 meses da Alice. No aniversário dela de 1 ano, tinha um bolo de 1 mês do Joaquim, porque é de 5 de outubro e 5 de novembro. Mesário. Exatamente. E aí, eu, como mãe experiente, né, já de 2, o Joaquim se desenvolveu como os outros. 1 ano e meio. Normal. Falando, conversando, dava tchau, mandava beijo, batia palma, tudo bonitinho. Com 1 ano e 8, ele foi perdendo essas habilidades, perdendo mesmo. Ele parou de bater palma, ele parou de dar tchau, ele parou de falar, que ele pedia água, ele chamava nome, mamãe, papai. Parou. E, para mim, o que foi mais forte, ele parou de me olhar. Ele parou de sustentar o olhar em direção a gente. Então, chamava muita atenção. Minha casa cheia de criança, porque além dos 2 irmãos, tinha primo, tinha amigo, brincando e correndo, e ele num canto, como se tivesse sozinho. Não estivesse naquele ambiente. Naquele ambiente. Né? E a gente chamava, o pai até chegou a levar para um médico para ver se estava surdo, porque a gente chamava ele, não respondia, mas eu sabia que não. Eu falava, quer ver que não está? E eu cantava bem baixinho a música da Galinha Pintadinha, baixinho. Ele olhava na mesma hora, porque ele gostava. Da música. Então, aí eu fui para a médica fez algumas perguntas e... Aquela altura, óbvio, eu já estava lendo alguma coisa, né? Mas esperando que ela me dissesse que eu estava enganada na minha leitura, né? E aí ela falou, olha, vamos investigar, né? Aí fui para uma médica que disse que não fechava diagnóstico antes dos 3 anos, ele tinha acabado de fazer 2. E aí alguém me indicou, alguém em São Paulo, fui e tive o diagnóstico. E, assim... É uma mudança, é como se... É uma nova maternidade. É uma mudança de vida, né? É uma mudança de perspectiva, de vida, de objetivo, de interesse. A gente é muito louco. Mas eu não romantizo de forma alguma. Não sou aquela mãe, meu filho não é anjo, de jeito nenhum. Eu odeio esse discurso de que filho é anjo. Ele é humano, ele tem desejos, vontades, sentimentos. É muito interessante hoje... A oportunidade que eu tenho de conviver com pessoas que eu tenho certeza que eu jamais conviveria. Mulheres que são admiráveis, que eu me orgulho de chamar de amigas. Que passam pelo que você está passando e que não se entregam, né? Exato, e com muita muito pelo dignidade. Contrário, né? Nossa, com altivez, né? Exatamente. Eu tenho Aglaédnas, Dinas, Íris, Marias, Fátimas, que são mulheres assim inspiradoras. Então, poder estar ali naquele núcleo e saber que eu não estou só faz toda a diferença, né? Então... É uma maternidade diferente, mas eu não vou dizer que é ruim, de jeito nenhum. Bom ver sua emoção e tanto amor. E que bom que você sirva de exemplo e inspiração para outras mães, mesmo que não seja uma mãe de uma criança típica, né? Mas que ser mãe já é um desafio, né? O cuidado, o amor, né? O zelo, e ainda mais com o desafio que você tem. Mas, Priscila... E foi muito bom esse programa, que foi uma aula de vida, principalmente. Mas antes de terminar a sua participação aqui nesse programa especial, em homenagem às mães, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para todas as mães que nos assistem nesta manhã, mães que cuidam, mães que nem sempre, né, tem quem cuide delas, né? Elas cuidam, mas nem sempre tem quem cuide delas. Mães que muitas das vezes... O poder público, como nós conversamos aqui, você falou, vira as costas, não cuidam delas durante e principalmente depois. Então, mães que cuidam, mães que nem sempre tem quem cuide delas. Então, eu queria que você ficasse à vontade para poder, né, mandar e deixar esse recado aí para todas as mães, né, todas as mamães. Muito obrigada. E me sinto realmente honrada em poder estar aqui representando mães, né, num programa tão especial voltado para a gente, e dizer que cuide-se, né, olhe para você, seja firme, se coloque no seu lugar, né, de mulher. Desejo força, desejo saúde, desejo muito amor, que você possa, com muita dignidade, cuidar dos seus filhos, que você nunca se sinta só. Nós estamos hoje numa geração muito privilegiada, né, no sentido das redes sociais, que de alguma forma nos aproxima, né, mesmo quando a gente não pode estar próxima, e buscar, sabe, ajuda, um carinho, um colo, nem que seja um oi, né, um oi retribuído, um abraço, e
muito amor, né? Mais amor ainda, porque eu tenho certeza que não falta. Ô Priscila, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, né? Um programa tão especial poder conversar com você, que é um exemplo, né? Ver a sua luta e como você tornou uma questão pessoal e familiar numa causa coletiva, não é? É algo inspirador. Enquanto muitos são tentados a viver na negação, não é? Ou se isolam, procuram se isolar em meio às angústias que um lado pode trazer, você decidiu compartilhar tudo isso e iluminar o caminho de outras mães. Então, parabéns a você, parabéns a todas as mamães e até a próxima, se Deus quiser. E agora, eu quero compartilhar com vocês um momento de família que eu não poderia jamais guardar apenas para mim. Neste clima de Dia das Mães, reuni as mulheres da minha vida. Dona Lila, minha mãe, Lara, minha esposa e mãe dos meus filhos, minha irmã Patrícia, mãe dos meus 3 sobrinhos, e mais a recente mamãe da família, Iandra. O que saiu dessa conversa, você confere agora. Bom, vamos lá. Estamos aqui diretamente para o Conexão Sergipe, atendendo a pedidos de muita gente que me encontra por Sergipe e pergunta: por que você não leva Lara no seu programa? Por que você não leva um dia para ser entrevistada Dona Lila? Cadê Patrícia? Cadê Iandra? Então, vamos atender a todos esses pedidos de uma vez só, aqui no dia de hoje. E eu já vou começar perguntando o que é ser mãe para cada uma de vocês aqui. Para minha mãe aqui primeiro, o que é ser mãe? Doação, amor, entrega total e absoluta, preocupações. Mãe é mãe. Em todos os momentos, vocês são a corda do meu coração. Lara, quer ser mãe? Então, para mim, é amar sem medida, né? Quando a gente tem um filho, eu acho que ali nasce o maior amor da nossa vida. Pronto. Patrícia? Para mim, que não planejei, aconteceu. Eu acho que a primeira palavra para definir o que é ser mãe, além do maior amor do mundo, é aprendizado. Eu aprendo todos os dias o que é ser mãe, aprendo a como ser mãe com eles. E agora a pergunta vai para a mais nova mãe, né? A mãe do nosso José, da grande paixão de toda a família, né? Eu acho que tia Paty falou um pouco da mãe que não planejou, minha mãe falou de mãe, minha avó da mãe que já vem há alguns anos como mãe, e eu como mãe recente, como o maior sonho realizado da minha vida, que quem está em casa já conhece, né, que esse foi o maior sonho realizado, eu vou falar uma frase que eu acho que resume um pouco do que eu tenho passado que eu tenho sentido nesses 2 meses, que me pegou muito, que é: mesmo com medo, eu serei a mãe assustada mais corajosa que alguém já viu. E por que falar de medo e de coragem? Porque é um amor tão grande que eu nunca tinha experimentado antes. É óbvio que eu amo minha família, você, pai, mãe, minha avó, minha tia, meu avô. Mas é um amor tão grande que junto com o amor vem o medo. E aí esse medo já me paralisou alguns momentos, medo de perder, medo de fazer alguma coisa errada. Mas aí quando eu li essa frase fez todo sentido para mim. Porque com medo também vem uma coragem que eu nunca senti antes. Então é medo, coragem, o maior sonho realizado da minha vida, mas também o maior amor que existe. Tá vendo? O amor do José, né? Do nosso José. Bom, vamos continuar aqui. E aí eu vou fazer uma pergunta agora, né? Para deixar Dona Lila aqui meio que, né, Patrícia? Meio que emparedada. Vou emparedar minha mãe, viu? Vai ter que falar a verdade. Pois é, mãe, fala a verdade aí, ó. Quem é o seu preferido? Eu ou Patrícia? Realmente, para mim, nada disso é difícil, porque o amor que eu sinto por vocês não tem medidas. Então, o amor que eu sinto por você, meu filho, que é o meu primeiro, eu sinto pela minha caçulinha, que está ali. Então, amor é amor de mãe, é doação, é preocupação, como disse aqui a nossa mais nova mãe, é muito amor. Então, você e Patrícia, para mim, têm a mesma medida. Amo imensuravelmente os dois. Vendo? Patrícia dizia que era eu antigamente. Patrícia dizia que minha mãe é você. Mas tô brincando. Bom, então, vamos continuando aqui. E aí, Lara, o que é que você acha, né? O que é que você acha que mãe tem preferência ou é como minha mãe aqui falou, é tudo igual, é tudo mesmo amor?
No meu caso, não posso falar por todas, né? Mas se todas pensarem, né, e sentirem o que eu sinto, né? O meu maior amor do mundo veio com Yandra, e aí veio o Iago. E aí eu me encantei da mesma forma com meu filho, né? Sempre diziam, menina, você vai ter mais conexão, mas o amor que eu sinto também por Iago é grandioso demais. E o amor de vó agora com José? Aí é dobrado. Com certeza, imagina divisa. É dobrado. E aí, Patrícia, o que é que você acha aí da resposta de minha mãe? Você, se sou eu, se é você, e o que Lara falou também. Bom, eu enquanto filha, né, eu achava realmente que minha mãe tinha o preferido, e que era André, né? Mas hoje eu tenho 3 filhos, né? 3 filhos muito diferentes entre eles, cada um com uma característica única. E hoje eu entendo que talvez exista aquele filho que você tem uma maior afinidade ou mais cuidado, né? Então, isso, mas amor, não. Amor a gente ama de igual maneira. Todos. Te perdoei, mãe, depois que eu fui mãe. De Miguel, porque enquanto eu só tinha Luca, eu achava que era o maior amor do mundo. Sempre lhe disse, você será. Depois que veio Miguel e Maria, eu entendi que é tudo igual. Tudo igual, empatou. E aí, Andra, eu não vou nem perguntar, porque hoje, né, todas as atenções de todos nós da família, né, são exclusivas de José, mas o que eu quero saber de você é o que a maternidade mudou na sua vida, meu amor. Veja, e aqui eu vou falar um pouco de você também. Eu entrei na faculdade com 16 anos. E quando eu entrei na faculdade, você disse, vai entrar na faculdade, tudo bem, mas vai logo trabalhar. E aí eu participei da sua primeira campanha com a turma jovem, a gente fez um movimento lindo, foi um trabalho árduo, porque campanhar é um trabalho árduo. Depois eu entrei no tribunal do júri, então, desde os meus 16 anos, eu estagio ou trabalho. Então, ter agora um tempo, né, mais... a gente tem que aprender a paralisar um pouco o tempo, né? Paralisar um pouco o que a gente faz, né? Sair um pouco da rotina e entender que tem alguém que depende única e exclusivamente de você. O único lugar que eu sou insubstituível é com o José, né? E eu fico feliz de poder ter passado esses 2 meses me dedicando exclusivamente a ele. É óbvio que agora a gente já volta à nossa rotina, né? O dever nos chama, o amor por Sergipe, o trabalho que a gente faz é um complemento muito grande para que eu possa ser a grande mãe que eu quero ser, que eu sonho ser. Eu também preciso ser a mulher que eu sempre fui, que inclui o meu trabalho, que inclui minha jornada. Mas eu acho que o que mais mudou com certeza é essa história de que o tempo agora passa mais devagar e que a gente tem que dar uma pausa e entender que aquela pessoa depende única e exclusivamente de você e que tudo vai voltar ao normal com o tempo. Vai mesmo, se Deus quiser. Vamos encerrar por aqui, né? Porque se deixar, a gente vai passar aqui a manhã inteira nesse bate-papo, falando aqui, né, do quanto é importante ser mãe, falando de José, né, que todo mundo se empolga falando agora de José. Mas pedir aqui que cada um de vocês deixem uma mensagem para as mães, né, do nosso Sergipe, para todas as nossas mamães do nosso estado, que fazem muito, cada um do seu jeito, da sua maneira, da sua condição, mas que, né, cada um cuida dos seus filhos com o mesmo amor, o mesmo carinho, o mesmo compromisso e contribuindo com o futuro de Sergipe. Como eu já tinha dito aqui, vamos inverter a ordem agora, né? Vou começar por Patrícia, né? E depois a gente segue na sequência. Bom, André, eu quero parabenizar a todas as mães, não só as mães que pariram, né, mas as mães que acolhem, mães de pet, enfim, aos diversos tipos de mãe, né, que a gente vê hoje, mãe solo, né. Eu posso me considerar mãe solo porque eu crio e cuido dos meus filhos, sei o quanto é difícil ser mãe, ser profissional, ser dona de casa, ser mulher, mas eu sei que a gente tenta dar o melhor que a gente pode, enfim, para que o futuro dos nossos filhos sejam tão bom quanto os nossos ou ainda melhor, né? Então, parabenizar todos esses tipos de mãe que eu falei aqui. Realmente, eu acho que a gente aprende muito com os nossos filhos. Ser mãe é um pouco do que eu falei aqui, amor, resiliência e renúncia também. Parabéns a todas vocês que renunciam um pouco por amor, né? Aqueles que dependem de vocês. Parabéns. Que bom, né? Agora, dona
Ela não gosta que eu chame Dona Lara, não, viu? Agradeço. Agora, Lara, bora lá. Eu queria aqui, primeiro, agradecer a Deus pela mãe que eu tenho, né? Por toda a dedicação que ela sempre teve a mim. Através da minha mãe, quero pedir, né, a Deus a proteção a todas as mães de Sergipe, né? A todas as mães de todos os tipos, como disse Patrícia, né? Mães atípicas, né? Que a gente está vendo aí, né? Muitas precisando de tanto apoio, de tanta força, e elas são tão fortes na missão que carregam, né? Enfim, todas as mães de sangue, né? Ou não, mas mães de coração. E eu quero aqui pedir a Deus, né? A proteção, a força, que vocês possam ter sempre esse coração, né? Para os seus filhos. E agradecer a Deus também por ter me dado, né? A honra de ser mãe de duas pessoas tão especiais para mim, né? Meus filhos, para mim, né? São perfeitos, né? Agradecer a Deus por Iandra e por Iago. E José? E José agora, gente, como posso falar de vó, né? E José, que como eu disse aqui, né? Um amor duplamente grandioso, né? Tudo que eu sinto pelos meus filhos hoje, eu estou sentindo por uma pessoa que eu realmente parecia que estava faltando, né? Quando ele chegou, parecia que já faltava, já tinha essa necessidade nas nossas vidas. O nosso amor maior, né? Mais recente, nosso pequeno José. Tá vendo? Agora a bisavó, né? A bisavó Lila. Primeiro, agradecer a Deus pela dádiva que Ele me deu de ser mãe. E eu não sou mãe só de André e de Patrícia, não, viu? Eu me considero mãe de Lara, porque Lara é uma filha que Deus me deu. E Andra, minha neta, mas é filha. E Iago e meus 5 netos, são maravilhosos. Mas eu quero desejar a todas as mães do Brasil que tenham a felicidade que eu tenho de ter esses filhos maravilhosos, que são tudo na minha vida. E agradecer a todas as mães, e agradecer a Deus pelo nosso José, por ter me concedido a dádiva de ser bisavó, que nem todo mundo chega onde eu cheguei, né? Então, agradecer a Deus, parabenizar todas as mãezinhas de Sergipe, do Brasil, as mães que acolheram, as mães que pariram, as mães que amam de paixão filhos de outras pessoas. Mãezinhas, um beijo no coração de cada um de vocês. Que a vida possa nos proporcionar cada dia mais felicidade, mais paz, mais amor junto aos nossos. Aí, tá vendo? Agora, como a gente já disse aqui, né, a mais nova mamãe, né? A mãe do nosso José. Bom, eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães. É importante a gente dizer que nesses mais diversos tipos de mãe que existem, o que não existe é mãe que não trabalha. Porque existe mãe que trabalha dentro de casa, existe mãe que cuida dos filhos, mãe que trabalha fora e vem cuidar dos filhos, mãe que cuida do marido, dos filhos, enfim. O que não existe é mãe que não trabalha. Então, não existindo mãe que não trabalha, o que eu quero desejar para o Dia das Mães de cada um de vocês é que vocês tenham tempo. Tempo de verdade, tempo de qualidade para aproveitar o que mais importa nessa vida. As grandes coisas, que são os pequenos passos, os primeiros passos dos seus filhos, né? O primeiro falar, o amor, o abraço afetuoso quando chega em casa. Então, que as mães do meu estado e de todo o Brasil tenham tempo de qualidade para aproveitar o que mais importa nessa vida. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E com essas mensagens, né, e até, né, atendendo ao que vocês tinham pedido para a gente poder trazer Dona Lila, Lara, Iandra, Patrícia aqui para o Conexão, eu quero aqui agradecer. Muito obrigado a todas vocês por fazerem parte da minha vida. Vocês sabem que são as mulheres da minha vida, né? Quero aqui desejar um feliz Dia das Mães a todas vocês, a todas as mamães, né, do nosso Sergipe. Um feliz Dia das Mães, mas em especial a minha mãe, né, Dona Lila. Obrigado, mãe, por tudo. Que Nosso Senhor do Bonfim continue guardando os seus passos. Da mesma forma, Lara, que é a mãe dos meus filhos, Diandra e Diago, Patrícia, que é a mãe dos meus sobrinhos, Miguel, Luca e Maria, e a Iandra, né, que é a mãe, né, do nosso tão amado José. Mas o Conexão Sergipe vai ficando por aqui. Mas antes de sair, vou lançar um desafio para você que nos assiste. Daqui a pouco, este programa estará no nosso YouTube, no meu canal, André Moura SE. Vai lá, dá um joinha, se inscreva, clica no sininho e o mais importante,
compartilhe com pelo menos 5 mães que você ama. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo domingo aqui na nossa TV Atalaia.